Esse vídeo começa com o Nair dizendo, meu Deus do céu, dá uma olhada nisso, e em seguida fala que ela está perfeita de branco. Ele se aproxima e pergunta como ela vai e diz que ela está linda. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Rebeca. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que também é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ele é novo por ali e que ele estava dando uma volta na vizinhança para fazer uma nova amizade e que ele pensou que ela fosse um ótimo começo. Ele pergunta se ela não acha e ela fala que ela acha. E ele diz, você acha? E ela fala que ainda não o conhece. Ele fala que ele ainda não a conhece, mas que é exatamente isso que ele está tentando fazer agora. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela diz que está focando nela mesma no momento e ele fala que entende. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que ele é de Ohio. Ela pergunta o que fez ele mudar para ali e ele fala que ele achou que seria melhor para os negócios. Ele pede para ela digitar o número dela para ele e ela fala que tudo bem. Ele fala que ela ficou muito linda de branco e pergunta qual a cor favorita dela, e ela diz que na verdade é roxo. Ela pergunta se a dele é preto, mas ele fala que é laranja, mas fala que é claro que ele gosta de preto também. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalha com marketing. Ele pergunta quanto tempo ela está trabalhando nessa área e ela fala que na verdade há 2 meses. Ele pergunta se ela está gostando e ela fala que está gostando muito. Ele fala que estava procurando um bom lugar para comer e pergunta o que ela gosta de comer. E depois que ela diz que ela gosta de frutos do mar, ele fala que ele também gosta, mas que ele também gosta de um bife. Então ela começa a sugerir para ele alguns lugares que ela conhece. Ele pergunta o que ela vai fazer hoje e que talvez ele possa fazer parte do dia dela. E depois que ela fala que já tem planos, ele pergunta se ela tem e ela começa a rir. Ele pergunta se ela tem certeza que ela não pode cancelar os planos dela e que ele gostaria de levá-la para jantar. E depois que ela diz que pode ser, ele fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo almoçar. Ele pergunta se é verdade e fala que eles podem ir juntos. Ela diz que sim e ele fala que tudo bem. Ele fala que gostou da energia dela. Ele pergunta se ela frequenta academia e ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que há 7 anos. Ele fala que talvez eles possam malhar juntos e ela diz que sim. Ele fala que mais tarde ele vai para a academia e que ele precisa malhar perna. E ela diz que tudo bem. Ele fala que está tentando ser mais consistente e fala que isso é importante. Ela fala que é verdade. Bom, mas já nesse momento ele fala que precisa contar uma coisa para ela, mas que não quer que ela fique brava com ele. E ela pergunta brava com o quê? Ele fala que na verdade ele está fazendo um vídeo para ver se ela estaria interessada nele ou no que ele tem. E depois de dizer para ela que é claro que ela não está interessada no que ele tem, que ela é um doce de garota, ele fala que deu para ver que ela é uma garota muito humilde e pergunta se ele pode postar o vídeo. Ela fala que vai deixar ele postar o vídeo, mas que ele não vai poder mentir para ela novamente. E ele agradece e fala que com certeza não vai mentir para ela. Ele fala que sinceramente ele ainda gostaria de levá-la para sair e ela diz que tudo bem. Ela fala que ele tem o número dela e ele fala que tem sim e diz que vai abrir a porta para ela. Ele fala que ela pode vir, mas pede para ela tomar cuidado com a cabeça. Ele fala que ele tem o número dela e que com certeza vai ligar para ela e ela diz que vai esperar. Ele agradece e diz que foi um prazer conhecê-la e ela diz que ela também. E ele termina dizendo que mais tarde vai ligar para ela. Esse vídeo começa com o Landon dizendo, meu Deus, o que nós temos aqui? E fala que essa garota tem um corpo muito bonito. Ele pergunta como ela vai e em seguida se apresenta. E ela diz paciência e ele fala que não ouviu e ela fala que disse paciência. Ele pergunta se ela não pode parar para falar com ele rápido e qual o nome dela. Ele pergunta se ela disse paciência e pede para ela esperar. Ela pergunta o que ele quer e ele fala que está tentando falar com ela. Ele fala que só queria dizer que ela está incrível, mas como ela não responde nada, ele fala que ele vai nessa. Mas assim, de repente, ela pede pra ele esperar e ele pergunta esperar pelo quê? Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo.
Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se é dele, mas ele fala que não dá para conversar dali. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, fala que já estava entrando e pergunta se não é isso. E ela fala que não sabe e pergunta o que está acontecendo, porque ele tentou falar com ela, mas obviamente ela não estava interessada. Ela fala que tinha um lugar que ela precisava ir, então ele pergunta o que ela está fazendo ali agora. Ela fala que não precisa ir agora e ele pergunta o que mudou assim de uma hora para outra. Ela pergunta se ela pode entrar. Já ele pergunta por que ele a convidaria para entrar, sendo que no começo ela não quis tirar um tempo para conversar com ele, mas ela fala que agora está dando tempo dela para ele. Ele fala que as coisas não vão acontecer quando ela quiser e ela diz que está cansada de ficar parada ali e ele fala que isso não é um problema dele. Ele fala que esse jogo não vai funcionar e pergunta o que ela quer, e em seguida diz que ele não quer perder o tempo dele. Ela diz que quer conversar com ele, ele fala que acabou de tentar falar com ela, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que ela teve um longo dia, ele pergunta se isso é verdade porque ela está ali na frente dele. Ela pergunta qual o número dele, mas ele fala que ele não vai dar o número dele para ela. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer e ele pede para ela anotar o número dela. Ela pergunta por que ela não pode sentar no carro dele e ele pergunta sentar para quê. Ela pergunta se ele vai ligar para ela e ele fala que quando for conveniente para ele, aí ele vai ligar. E em seguida pergunta por que ela está olhando assim para ele. E em seguida pergunta para onde ela vai. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta entrar pra quê? Ela fala que quer conversar com ele, e ele fala que ele quer saber conversar sobre o quê? Ela fala que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela, mas ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele. E depois que ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele, ele a convida para entrar. Ela pergunta qual o nome dele, ele fala que já disse, mas que ela não ouviu. Ela pergunta se ele já disse, ele fala que sim, mas que ela não quis ouvir o que ele estava dizendo. Ele pergunta e aí, ela fala que não sabe. Ele pergunta como assim ela não sabe e também pergunta por que ela resolveu voltar. Ela fala que o carro dele chamou a atenção dela e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com ela. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele pergunta da onde ela é. E ela diz que é de Houston. Ele pergunta por que ela está rindo sem motivo e ela diz por que ela está nervosa. Ele pergunta se ela está nervosa e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 25. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de viver. E ele pergunta o que viver e também pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que ela gosta de viver a vida e diz que é isso que ela faz. Mas ele fala que ele quer saber o que ela faz da vida e ela diz que ela é empreendedora. Ele pergunta se ela é empreendedora e depois que ela diz que sim, ele pergunta que tipo de negócio. E mais uma vez ela começa a rir e parece ficar sem saber o que dizer. Ele pergunta por que ela está rindo e fala que é uma pergunta simples. Ela fala que ela sabe, mas que ela que quer saber sobre ele. Ele fala que eles precisam se conhecer e que ele fez primeiro uma pergunta. Então finalmente ela diz que ela tem um negócio de cabelos online. E ele fala que entendeu. Ele fala que ele gosta do ramo imobiliário e que ele também gosta de criptografia. E que, resumindo, ele faz muitas coisas. Ela pergunta se ele tem namorada, mas ele fala que não e diz que ele é solteiro. Ela fala que ela também é solteira e ele pergunta se é verdade e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 3 anos. Ele pergunta por que ainda ela está solteira, ela fala porque ainda não apareceu ninguém como ele e ele pergunta como assim. Ela fala que ele sabe do que ela está falando, mas ele fala que ele não tem a menor ideia. E como ela demora para responder, ele pergunta qual o tipo dela. E ela diz que o tipo dela é ele. Ele fala que ele quer saber qual o tipo dela e o que ela procura em um homem. Ela diz que o tipo dela é ele, que ele não é um fracassado e que dá pra ver que ele tem dinheiro. Ele fala que ele não vai comprar nada pra ela, afinal de contas ele mal a conhece. Ela fala que com o tempo, se eles estiverem juntos, isso pode acontecer, mas ele fala que promete que isso não vai acontecer. Ele fala que não é o tipo de cara que quando vê um rosto e um corpo bonito sai gastando dinheiro por aí. Ele fala que desde o começo ela não passou uma boa impressão e que se não fosse o carro dele, ela nem teria voltado pra falar com ele. Ele diz que se ela está achando que ele vai pagar as contas dela, ela entrou no carro errado. Ela fala que se ele quiser, ela pode sair, ele fala que vai ser melhor mesmo ela sair. Ele fala que de qualquer maneira, se não fosse o dinheiro dele, ela nem estaria ali conversando com ele. E fala que ele não curte garotas como ela.